A chuva cai fina em São Paulo e o vidro do escritório vira um espelho tremido. Você olha o extrato, respira e a mesma pergunta volta como um samba triste que ninguém pediu. Como é que eu vim parar aqui? O ponteiro do relógio na parede não marca minutos. Ele mastiga possibilidades. Você não está sozinho. Tem um tipo de solidão que aparece justamente quando dá certo. Saudade de um tempo em que o risco parecia a aventura, e não um imposto emocional pago todo dia. E aqui entra o detalhe que muda tudo. Existe um ponto exato em que a sua cabeça começa a mentir para te proteger. Quando a conta encosta em quase nada, quando o boleto ameaça virar vergonha, o cérebro aperta o zoom. Ele recorta o mundo até sobrar só medo e urgência. Agora deixa eu te puxar para um gancho de investigação, porque é aqui que fica realmente interessante. Imagina um empreendedor que conhece o jogo, vende bem, aparece, posta a prova social, fala de mentalidade. Só que numa terça-feira comum, ele confessa sem câmera, sem palco. Eu não consigo dormir. Não é falta de dinheiro, é falta de chão. A anomalia é essa. Por que alguém com resultados visíveis se sente em ruína por dentro? E antes que você responda rápido, eu te pergunto do jeito que dói. Quando você se compara com o seu antigo colega de escola, aquele que cresceu, você sente que está ficando para trás? Eu vou te contar um segredo com gosto de culpa. Eu também já achei que era só trabalhar mais, até perder R$ 3.000 numa decisão apressada, tomada com o coração em chamas e a cabeça em branco. Eu chamei de investimento. Era pânico com roupa de estratégia. Por isso hoje eu não vou te dar frases prontas. Eu vou te dar um mapa que cabe no bolso. Filosofia para a vida prática de quem empreende. Do tipo que segura você quando o chão decide sumir. Voz do cético. Filosofia? Eu preciso atender. Filosofia não paga folha. Voz do amigo especialista. Paga sim, só que não do jeito óbvio. Ela paga em decisões menos burras, em noites menos destruídas, em relações que não viram cinza. Porque quando o estresse sobe, a amígdala assume o volante, o cortisol inunda o corpo, e você vira alguém reativo. Compra a briga, aceita qualquer proposta, promete o que não entrega. Por isso, antes da tática, vem a mente. Eis onde fica realmente interessante. A história humana já viu impérios, crises, guerras, fome, ambição. E no meio disso, algumas pessoas observaram o mesmo fenômeno que você vive hoje. O mundo não obedece. Um imperador romano escreveu para si mesmo como quem escreve num diário escondido, tentando não enlouquecer com o peso do poder. Um homem em Atenas irritava todo mundo fazendo perguntas simples demais. Um filósofo que amava a lógica também falava de hábito, como se caráter fosse músculo. E um poeta do martelo, no século XIX, encarou a dor como matéria-prima. Então eu vou abrir 7 portas. Não são mandamentos, são ferramentas. E cada uma tem um teste prático, porque teoria sem chão vira decoração. Primeira porta, o estoico. Imagina um mar do rio, bonito e indiferente. A onda não negocia com você. Marco Aurélio e outros estoicos bateram na mesma tecla. Separe o que você controla do que você não controla. Parece simples, mas é uma lâmina. Voz do cético. Tá, mas eu controlo quase nada. O mercado muda, o cliente some. Voz do amigo especialista. Exato. Por isso a prática é assim. Pega uma folha. De um lado, meu controle. Qualidade, clareza, conversa difícil, teste pequeno, rotina. Do outro, fora do meu controle. Humor do algoritmo. Decisão do concorrente. Crise do país. O dia ruim de alguém.
A mágica é transformar cada item fora em um gesto dentro. Você não controla a demanda, mas por isso você testa um novo pacote. Você não controla o medo, mas por isso você respira antes de responder. Seu corpo entende. Quando você volta para o que controla, o cortisol cai e a mente volta a enxergar opções. Segunda porta. Sócrates, o homem que perguntava como quem acende luz. Ele não dava aula. Ele desmontava certezas. Em negócios, certeza mal examinada vira prejuízo. A prática é os 5 porquês. A receita parece infantil, mas funciona porque força o cérebro a sair da superfície. A venda caiu. Por quê? Porque menos gente respondeu. Por quê? Porque a oferta não ficou clara. Por quê? Porque eu estou vendendo solução, mas o cliente quer alívio imediato. Por quê? Porque eu parei de ouvir e comecei a presumir. A cada porquê, a névoa afina. E quando a névoa afina, você não precisa gritar com o time. Você ajusta o sistema. Terceira porta. Aristóteles e a ideia quase esquecida de que virtude é hábito. Ele falava de uma justa medida, não como moralismo, mas como engenharia de vida. O empreendedor adora intensidade, mas intensidade sem rotina vira exaustão com verniz de heroísmo. Voz do cético. Rotina mata minha criatividade. Voz do amigo especialista. Rotina boa protege sua criatividade, porque ela economiza energia mental. A prática aqui são rituais mínimos. Um ritual de clareza no começo do dia, um ritual de coragem para não adiar conversas e um ritual de recuperação para o corpo. Parece pequeno, mas por isso vira cultura. Sua empresa não é o que você promete no pitch. É o que você repete quando ninguém aplaude. Quarta porta. Nietzsche, mas sem pose. Ele viu que a vida tem peso e que às vezes o peso vira forma. Ele não romantiza sofrimento. Ele recusa a ideia de que a dor sempre é sinal de erro. A prática é renomear o problema com honestidade. Não é o universo me odeia. Isso é um treino de simplicidade. Não é eu fracassei. Eu encontrei um limite do meu modelo. Quando você muda o nome, você muda o enquadramento. E quando o enquadramento muda, você volta a agir. O suspense aqui é interno. Você percebe que parte do seu inferno foi criada pela narrativa que você contou para si mesmo. Quinta porta. O existencialismo, o mais humano de todos quando a noite aperta. Ele diz: você está condenado à liberdade. Não porque é bonito, mas porque você escolhe até quando finge que não escolhe. Voz do cético. Eu não escolho. Eu tenho contas. Voz do amigo especialista. Você não escolhe as cartas, mas escolhe a jogada. A prática é um contrato cruelmente claro. Eu escolho crescer e pago o preço de mais exposição. Ou eu escolho preservar qualidade e pago o preço de crescer mais devagar. O sofrimento aumenta quando você quer o benefício sem o custo, porque aí sua mente vira tribunal e você vive se condenando. Quando você assina o contrato, surge algo raro: paz de adulto. Sexta porta. O pragmatismo, que nasceu com gente como Charles Peirce e William James, e que combina perfeitamente com o empreendedorismo. Verdade é aquilo que funciona na realidade, não no seu orgulho. A prática é o experimento pequeno. Você cria uma hipótese, faz um teste simples, mede um sinal claro e decide. Por isso você para de discutir eternamente no grupo e volta a aprender com o mundo. E aqui tem neurobiologia também. Quando você transforma um medo em experimento, você dá ao cérebro uma sensação de previsibilidade. Previsibilidade reduz a ameaça.
Ameaça menor reduz cortisol. Cortisol menor devolve o pensamento estratégico. Sétima porta. Uma nota budista, sem religião empurrada. Só uma habilidade. Não se agarrar. A imagem é a Amazônia. O rio muda de caminho e a floresta não entra em pânico. A prática é a pausa de 90 segundos. Antes de responder a um ataque, antes de mandar um áudio que vai virar arrependimento, você nomeia o que sente: raiva, vergonha, medo, pressa. Nomear já diminui o incêndio, porque você tira a emoção do escuro. Depois você escolhe uma ação pequena. Eu vou perguntar, eu vou esperar, eu vou fechar a tela. Isso parece simples, mas a maioria não percebe que maturidade é esse espaço entre impulso e gesto. Agora eu vou apertar o nó, porque toda boa história precisa de um momento em que a máscara cai. Você pode dominar as 7 portas, mas ainda assim existir um buraco. O buraco tem nome brasileiro: saudade. Saudade não é só do passado. Às vezes é saudade de você mesmo, daquele que queria construir algo, e no caminho virou refém do próprio castelo. Voz do cético: então qual é o ponto? Eu faço tudo isso e ainda sinto vazio. Voz do amigo especialista: o ponto é que o vazio não é defeito moral. Ele é um alarme. Ele diz: tem uma parte sua que não cabe mais só em meta. E eis onde fica realmente interessante. Porque a filosofia, no fim, não é para te transformar num monge nem num máquina. É para te devolver a capacidade de escolher quem você está virando enquanto ganha dinheiro. Fecha os olhos por um instante e imagina a cena. Você está no mesmo escritório, a chuva ainda cai, o celular vibra, o coração acelera. Só que agora você tem um ritual. Você separa controle e não controle. Você faz os porquês até achar a raiz. Você se apoia em hábitos pequenos. Você renomeia a dor sem mentir. Você assina seu contrato de escolha. Você testa em vez de apostar no escuro. Você faz a pausa e não se agarra. E por alguns segundos você sente algo que parecia impossível. O mundo não ficou fácil, mas você ficou mais inteiro. E o milagre discreto acontece. Você percebe que liberdade não é parar de trabalhar. Liberdade é poder dizer não sem desmoronar. É poder dizer sim sem se vender. É ter dinheiro o bastante para não ser humilhado pelo acaso, mas coração vivo o bastante para não humilhar os outros no caminho. No fim, você sai. A rua cheira a asfalto molhado e infância distante. A cidade continua enorme, mas não parece mais um monstro. Parece um organismo. E você finalmente se lembra. Empreender era lá atrás uma forma de criar vida, não uma forma de pagar com a vida. Se você quiser um gesto concreto para hoje, faz só um. Escreve a pergunta que você está evitando. Aquela que te dá medo porque pode mudar sua rota. Depois escreve embaixo: o que eu controlo agora? E deixa essa pergunta te acompanhar como uma música baixa. Dessas que não mandam em você, mas te lembram quem você é.